O silêncio no Palácio Pereira era tão denso que parecia ter vida própria, uma espécie de quietude que pesava nos ombros e se infiltrava nos ossos, tornando a imensa casa em Lisboa ainda mais vazia do que realmente era. Afonso Pereira preferia assim. O silêncio fora a sua única companhia fiável nos últimos anos. Naquela tarde, como em todas as outras, Afonso trancou-se no seu escritório, um refúgio cujas paredes de madeira escura, os livros que nunca lia e as fotografias que evitava olhar eram a sua fortaleza contra o mundo, contra a vida que continuava implacável lá fora, enquanto a sua parara há exatamente 2 anos, 3 meses e 12 dias. Pela janela, o céu cinzento de Lisboa ameaçava a chuva. Afonso observava as nuvens pesadas, sentindo uma estranha afinidade com elas. Ambos carregavam um peso que, eventualmente, teria de ser libertado. A diferença era que as nuvens sabiam como fazê-lo. Ele não. Senhor Pereira, a voz de Maria, a governanta, interrompeu os seus pensamentos. Os relatórios da empresa acabaram de chegar e a senhora Matos ligou novamente por causa dos bebés. Afonso não se virou. Acenou com a mão de forma desdenhosa, rejeitando tanto a mulher como qualquer assunto relacionado com os seus filhos. Filhos. A palavra ainda soava estranha, alheia. Nunca conseguira pensar neles como seus, apenas como dolorosas recordações de Inês, lembranças vivas que respiravam, choravam e precisavam de um cuidado que ele não sabia ou não queria dar. Deixe os relatórios na secretária. Quanto aos bebés, a senhora Matos sabe o que fazer. Maria hesitou à porta, como sempre fazia quando o assunto eram os gêmeos. Afonso sentia a sua desaprovação silenciosa, mas não se importava. Ninguém entendia, ninguém podia entender. Estão a começar a balbuciar algumas palavras, senhor. Pensei que talvez gostasse de saber. Quando Afonso não respondeu, Maria suspirou e fechou a porta suavemente atrás de si. Ele permaneceu imóvel a olhar para o vazio. Não era a primeira vez que recebia notícias sobre o desenvolvimento dos gêmeos. Já perdera o primeiro sorriso, o primeiro dente, o primeiro gatinhar, e agora as primeiras palavras. Mas como poderia olhar para eles sem ver os olhos de Inês? Como poderia segurá-los, sabendo que tinham sido a razão pela qual ela partira? O relógio na parede marcava 3 da tarde. Em exatamente 40 minutos, Afonso sairia para a sua reunião na cidade. A sua rotina era meticulosamente planeada para minimizar o seu tempo em casa. Entre o trabalho e as viagens frequentes, conseguia evitar quase por completo a realidade que vivia no andar de cima, no quarto temático de estrelas e nuvens que ele nunca visitara. Do outro lado da cidade, o céu que ameaçava chuva não era a maior preocupação de Sofia. A menina de 5 anos, com o cabelo claro e desgrenhado e olhos demasiado grandes para o seu rosto magro, estava mais preocupada com a dor no estômago. Fazia quase 2 dias desde a sua última refeição decente, metade de uma sanduíche que uma senhora simpática lhe dera na Praça do Comércio. Sofia encolheu-se sob o toldo de uma loja fechada, observando as pessoas a passar apressadas, todas ignorando a pequena figura sentada no passeio. Ela não as culpava. Aprendera que era assim que o mundo funcionava. Algumas pessoas simplesmente se tornavam invisíveis. Quando a chuva finalmente começou, foi como se um sinal tivesse sido dado. As ruas esvaziaram-se rapidamente, deixando Sofia ainda mais sozinha. Cuidadosamente, pegou na sua única posse uma mochila gasta contendo uma muda de roupa e uma boneca de trapos com um braço a menos, e decidiu procurar um lugar melhor para se abrigar. A chuva engrossava à medida que Sofia caminhava, as suas perninhas a levá-la cada vez mais longe do centro da cidade. As casas tornavam-se maiores, os relvados mais verdes, as vedações mais altas. Ela sabia que não devia estar ali. Os ricos não gostavam de crianças como ela por perto, mas a chuva não lhe dava escolha. Foi então que viu o palácio. Estava um pouco afastado dos outros, parcialmente escondido por árvores altas. No entanto, o que lhe chamou a atenção não foi o seu tamanho impressionante ou a sua beleza intimidante, mas o portão lateral deixado ligeiramente entreaberto,
como se alguém se tivesse esquecido de o fechar completamente. Sofia hesitou. Entrar na propriedade de outras pessoas era perigoso. Ela sabia-o por experiência. Mas a chuva estava a ficar mais forte, o frio a penetrar nas suas roupas finas, e o estômago doía-lhe tanto que mal conseguia pensar. Talvez houvesse um alpendre ou algum canto seco onde pudesse esconder-se até a chuva passar. Talvez, se tivesse muita sorte, houvesse restos num caixote do lixo. A ideia de comida foi o empurrão final de que precisava. Com um último olhar ao redor, Sofia esgueirou-se pelo portão e entrou na propriedade. O jardim era enorme e perfeitamente cuidado, o tipo de lugar que Sofia só vira em revistas antigas ou na televisão através das montras das lojas. Apressando-se para não ser vista, contornou a casa à procura de um lugar para se esconder. Foi quando reparou numa porta lateral, provavelmente usada pelos empregados, que estava ligeiramente aberta. Sofia mordeu o lábio, indecisa. Entrar na casa era muito mais arriscado do que apenas ficar no quintal. Mas as suas roupas já estavam encharcadas e o cheiro de comida que vinha de dentro era simplesmente irresistível para quem estava esfomeada. Só uma espreitadela, pensou, só para ver se há alguma coisa para comer. Com o coração a bater descompassadamente, Sofia empurrou a porta e entrou. O contraste entre o frio lá fora e o calor acolhedor de dentro foi quase chocante. Sofia encontrou-se numa espécie de corredor de serviço que parecia levar à cozinha. Mas antes que pudesse seguir nessa direção, outro som chamou-lhe a atenção. Um som que o seu cérebro demorou alguns segundos a identificar. Choro. O choro de bebés. Sofia congelou, a fome momentaneamente esquecida. Seguiu o som, que se tornava mais claro a cada passo. Subiu uma escada lateral, provavelmente usada pelos empregados, e chegou a um corredor largo e elegante, muito diferente da entrada por onde tinha vindo. O choro vinha de uma porta entreaberta no final do corredor. Cautelosamente, Sofia aproximou-se e espreitou pela fresta. O quarto era adorável, pintado em tons suaves de azul e verde, com móveis de estrelas pendurados no teto e prateleiras cheias de brinquedos que pareciam nunca ter sido usados. No centro do quarto, lado a lado, estavam 2 berços, e o choro vinha de ambos. Sofia empurrou um pouco mais a porta, entrando silenciosamente no quarto. Os bebés, ela podia ver agora, eram 2 meninos idênticos, com os rostos vermelhos de tanto chorar, as perninhas a pontapear em frustração. Onde está toda a gente? Pensou Sofia, olhando em volta. O quarto estava vazio, exceto pelos bebés. Nenhum adulto, nenhuma ama à vista. Por um momento, Sofia esqueceu-se de que ela própria era apenas uma criança a invadir a casa de outra pessoa. Tudo o que via eram 2 bebés a chorar, a precisar de conforto. E se havia uma coisa que Sofia entendia, era o quão horrível era sentir-se sozinho e com medo. — Ei, está tudo bem, sussurrou ela, aproximando-se do primeiro berço. Não chores. O bebê olhou para ela, surpreendido pela voz desconhecida, e o seu choro parou momentaneamente. Encorajada, Sofia estendeu a mão e tocou suavemente na sua barriga. — Estás com fome ou apenas triste? Perguntou ela com a naturalidade de quem está habituado a falar com o vento, já que raramente obtinha respostas. O segundo bebê continuava a chorar. Então, Sofia mudou-se para o outro berço. Era estranho como eram parecidos, como 2 gotas de água. Após um momento de hesitação, ela estendeu os braços e pegou cuidadosamente no bebê, exatamente como vira as mães fazerem no parque. — Shh, está tudo bem, murmurou ela, embalando-o suavemente. Eu também fico triste às vezes. Não é divertido, pois não? Para sua surpresa, o bebê acalmou-se nos seus braços, os seus soluços a transformarem-se em pequenos suspiros. Encorajada pelo seu sucesso, Sofia sentou-se numa poltrona próxima, ainda a segurar o bebê, e estendeu um braço em direção ao outro berço. — Anda cá tu também, disse ela, conseguindo tocar na mãozinha do outro bebê. Não vos vou deixar sozinhos. Afonso saiu da sua reunião mais cedo do que o planeado.
O assunto que parecia tão urgente foi resolvido em menos de 1 hora, deixando-o com tempo livre que não sabia como preencher. Voltar ao escritório não fazia sentido, jantar fora sozinho não era apelativo. E voltar para casa. Casa. A palavra sabia as cinzas na sua boca. O palácio deixara de ser um lar no momento em que Inês fechara os olhos pela última vez. Agora era apenas um lugar onde ele dormia e trabalhava, entre viagens e reuniões cuidadosamente agendadas que o mantinham ocupado. Quando o seu motorista, Rui, perguntou para onde deveriam ir, Afonso quase disse para qualquer lado, mas as palavras que saíram foram diferentes. Para casa, Rui. Estou cansado. A chuva abrandara quando chegaram à propriedade. Afonso notou imediatamente algo errado. O portão lateral estava entreaberto. Franzindo o sobrolho, instruiu Rui a verificar e a fechar o portão corretamente. Uma falha na equipa de segurança que ele resolveria mais tarde. Ao entrar no palácio pelo hall principal, Afonso foi recebido por um silêncio invulgar. Normalmente, Maria ou um dos outros empregados viria cumprimentá-lo, mas não havia ninguém à vista. Maria? Chamou ele, tirando o casaco úmido. Ninguém respondeu. Afonso verificou o relógio. 16h30. A esta hora, Maria estaria geralmente a supervisionar os preparativos para o jantar. Mais intrigado do que preocupado, Afonso dirigiu-se para o seu quarto no andar de cima. Ao passar pelo corredor, notou algo ainda mais estranho. Um silêncio completo vindo do quarto dos gêmeos. A esta hora, normalmente ouviria a televisão a passar algum programa infantil que a Simone e Senhora Matos insistia ser para os bebés, ou, ocasionalmente, o seu choro. Afonso parou em frente à porta. Não entrava naquele quarto desde que os bebés foram trazidos do hospital. Maria supervisionara a decoração, contratara a ama, organizara tudo. Ele assinava os cheques e ignorava os relatórios semanais sobre o progresso dos gêmeos. Era mais fácil assim. Mas agora o silêncio incomodava-o. Era como se a casa estivesse à espera de algo, a suster a respiração. Hesitantemente, Afonso empurrou a porta do quarto dos bebés. A cena que encontrou deixou-o momentaneamente sem palavras. Uma menina, não podia ter mais de 6 anos, estava sentada na poltrona de amamentação a segurar um dos gêmeos nos braços. O outro bebé estava no seu berço, já sem chorar, a observar calmamente a estranha que aparecera no seu quarto. A menina estava encharcada, o cabelo a pingar água para o tapete claro e parecia tão confortável como se pertencesse ali. — Quem és tu? Exigiu Afonso, a sua voz mais dura do que pretendia. — O que estás a fazer na minha casa? A menina levantou os olhos, assustada. Eram grandes, de um tom profundo de azul, que se destacavam contra o seu rosto pálido e magro. Por um momento, pareceu incapaz de falar, congelada como um animal encurralado. Eu, gaguejou ela, apertando o bebê mais contra si, como se para o proteger. A porta estava aberta. Estava a chover, e eles estavam a chorar. Afonso deu um passo em frente, pronto para pegar no telefone e ligar para a segurança, ou talvez para a polícia. Mas algo o fez parar. A maneira como a menina segurava o seu filho com tanto cuidado, com tanta ternura. E os olhos do bebê, geralmente tão inquietos sempre que Afonso arriscava um olhar, estavam calmos, quase sonolentos. — Onde está a senhora Matos? — A ama? — perguntou ele, tentando dar sentido à situação. A menina abanou a cabeça. — Não está ninguém aqui. Só eles a chorar. Afonso sentiu uma onda de raiva. A senhora Matos deixara os bebés sozinhos. Isso era inaceitável. Mas a raiva foi rapidamente substituída por outra emoção quando ele percebeu pela primeira vez que se preocupara genuinamente com os gêmeos. Não com a logística dos seus cuidados, não com os relatórios sobre o seu desenvolvimento, mas com eles, com o facto de terem sido deixados sozinhos. Olhou mais atentamente para a menina. As suas roupas não estavam apenas molhadas, mas gastas e um pouco pequenas demais. O seu rosto, apesar da sua juventude, tinha uma expressão que Afonso reconheceu. Alguém que carregava um fardo demasiado pesado para os seus pequenos ombros.
Qual é o teu nome? Perguntou ele, o seu tom mais suave agora. Sofia, respondeu ela, ainda desconfiada. E o que estás a fazer aqui exatamente, Sofia? A menina mordeu o lábio, claramente dividida sobre o quanto revelar. Eu procurava um sítio para me abrigar da chuva. E talvez... Hesitou. Talvez algo para comer. A honestidade da sua resposta apanhou Afonso de surpresa. Não houve nenhuma tentativa de mentir ou inventar uma história, apenas a verdade crua de uma criança faminta a precisar de abrigo. Onde estão os teus pais? A pergunta causou uma mudança visível em Sofia. Os seus ombros descaíram um pouco e os seus olhos, já grandes, pareceram crescer ainda mais. A minha mãe ficou doente. Muito doente. Foi dormir e nunca mais acordou. Afonso sentiu um nó na garganta. A simplicidade com que Sofia descreveu a morte da sua mãe era tão direta que tornava a tragédia ainda mais palpável. E o teu pai? Sofia desviou o olhar, focando-se no bebê nos seus braços. Disse que ia comprar remédios para a mãe, mas nunca mais voltou. Eu esperei muito tempo. Depois, a senhora do apartamento ao lado disse que eu não podia mais ficar lá, porque ninguém estava a pagar a renda. Afonso sentiu algo mudar dentro de si, como gelo a rachar. Esta menina, esta criança frágil sentada na sua casa, fora abandonada, deixada à sua sorte, num mundo com o qual até os adultos têm dificuldade em lidar. Há quanto tempo foi isso, Sofia? Ela encolheu os ombros, um gesto que parecia estranhamente adulto num corpo tão pequeno. Não sei. Muitos dias. Muitos. Afonso caminhou até a janela, precisando de um momento para absorver o que estava a ouvir. Lá fora, a chuva parara, mas o céu permanecia cinzento e pesado. Virou-se para olhar para Sofia, notando como ela segurava o seu filho com cuidado, como os seus olhos permaneciam atentos a qualquer sinal de desconforto do bebê. Uma criança a cuidar de outra criança. Afonso aproximou-se e sentou-se na beira da poltrona ao lado de Sofia. Pela primeira vez, olhou verdadeiramente para um dos seus filhos. O bebê tinha os seus olhos. Afonso percebeu com um sobressalto, mas o nariz e a curva dos lábios eram de Inês. O pensamento não trouxe a dor habitual, apenas uma pontada de nostalgia. — Eles estavam sozinhos quando chegaste? Perguntou ele, indicando os gêmeos. Sofia assentiu. Estavam a chorar muito. Acho que estavam com medo. E tu não tiveste medo de entrar na casa de um estranho? Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Sofia. Tive, mas eles estavam a chorar tão alto. E eu sei como é quando ninguém vem. A simplicidade e a profundidade da sua resposta atingiram Afonso como um soco. Eu sei como é quando ninguém vem. Quantas vezes o bebê nos seus braços chorara a chamar por alguém, por ele, e ninguém viera. Quantas necessidades, quantos medos tinham sido ignorados porque ele estava demasiado ocupado a esconder-se da sua própria dor. Naquele momento, a comoção do andar de baixo quebrou o silêncio. Vozes agitadas, passos apressados. A porta do quarto de repente abriu-se, revelando Maria, seguida pela senhora Matos. Ambas pararam abruptamente ao verem Afonso sentado ao lado de uma criança desconhecida que segurava um dos gêmeos. — Senhor Pereira! Exclamou Maria, a sua expressão uma mistura de surpresa e alívio. Não o esperávamos tão cedo. A senhora Matos teve uma emergência familiar e teve de sair, mas estava a tentar contactar o serviço de amas de substituição. Eu estava na mercearia a comprar os mantimentos que pediu. Afonso olhou para as duas mulheres, depois para Sofia e finalmente para o bebê nos braços da menina. Nos seus braços. Emergência ou não, os meus filhos foram deixados sozinhos, disse ele, com uma firmeza que surpreendeu todos, incluindo a si mesmo. Isso é inaceitável. A senhora Matos ficou pálida. Senhor, peço imensa desculpa. A minha irmã teve um acidente e eu presumi que a Maria já tinha regressado. Nunca o faria intencionalmente. Afonso levantou-se, tomando uma decisão que nem ele esperava.
Eu compreendo que as emergências acontecem, Sra. Matos, mas não posso confiar os cuidados dos meus filhos a alguém que os deixaria sozinhos sob qualquer circunstância. Maria, por favor, acerte o pagamento final da Sra. Matos. As duas mulheres olharam para ele, atônitas. Em 2 anos, Afonso nunca demonstrara tanto interesse nos gêmeos, e agora, de repente, estava a tomar decisões sobre os seus cuidados. Maria foi a primeira a recuperar a compostura. Sim, senhor. E quanto a... Ela olhou para Sofia, que observava tudo com olhos arregalados, ainda a segurar o bebê. Afonso virou-se para a menina. Havia algo nela, algo que o lembrava de si mesmo aos 5 anos. Não a sua pobreza ou abandono, mas a determinação nos seus olhos, a força silenciosa. Sofia, gostarias de um banho quente e de algo para comer? O rosto da menina iluminou-se de esperança, mas havia cautela nos seus olhos, demasiada esperança e medo para alguém tão jovem. Posso mesmo? Afonso assentiu. Maria, prepare o quarto de hóspedes ao lado do meu e peça à cozinha um jantar reforçado. A Sofia vai ficar conosco esta noite. Sofia olhou para ele, depois para o bebê nos seus braços, claramente relutante em deixá-lo ir. Posso despedir-me dele primeiro? Afonso sentiu algo quebrar dentro de si. Com um movimento que pareceu ao mesmo tempo estranho e natural, sentou-se novamente ao lado de Sofia e abriu os braços. Na verdade, acho que está na hora de eu segurar o meu filho. Achas que ele vai gostar? Sofia sorriu, um raio de sol num dia nublado. Acho que sim. Apoie a cabecinha dele, assim. Cuidadosamente, ela transferiu o bebê para os braços do pai. O pequeno resmungou um pouco, mas logo se acalmou a olhar para Afonso com olhos curiosos. Olá, disse Afonso, a sua voz mais suave do que fora em anos. Eu sou o teu pai. Sofia observou a cena, aprovadoramente, depois levantou-se e caminhou até ao outro berço. Não te preocupes, sussurrou ela para o segundo bebê. O teu pai está aqui agora, e eu também estou aqui. Afonso observou a interação dela, uma certeza a crescer dentro de si. Esta menina, esta criança que o destino trouxera à sua porta, fizera em minutos o que ele não conseguira em 2 anos: derrubar os muros que construíra à volta do seu coração. Maria, chamou ele, sem desviar os olhos de Sofia. Amanhã quero que contacte o meu advogado. Temos assuntos importantes a tratar. Sim, senhor. Sobre... Afonso finalmente olhou para a sua governanta e havia uma determinação nos seus olhos que ela não via desde antes da tragédia. Sobre a Sofia. Ela fica. 1 semana passara desde a chegada de Sofia ao palácio. 1 semana de ajustes, de rotinas quebradas, de silêncios desconfortáveis. Afonso caminhava pelos seus próprios corredores como um estranho, sempre em alerta, sempre à espera de se deparar com a pequena intrusa que virara a sua vida ordenada de pernas para o ar. Naquela manhã, Afonso sentou-se à mesa do pequeno almoço com o jornal aberto à sua frente, uma parede de papel entre ele e o resto do mundo. Mas, pela primeira vez em anos, o jornal não conseguia abafar completamente os sons à sua volta. Não, não. A voz de Sofia vinha do outro lado da mesa. Tens de soprar primeiro, está muito quente. Afonso baixou o jornal alguns centímetros, o suficiente para espreitar por cima. Sofia estava sentada ao lado de Maria, a mostrar à governanta como se preparavam os cereais da maneira certa. Vês? Assim está melhor, disse a menina, pegando numa colherada com satisfação. Maria sorriu, o tipo de sorriso genuíno que Afonso não via no seu rosto há muito tempo, livre das camadas de preocupação e pena que ela geralmente usava à sua volta. É uma grande professora, menina Sofia, respondeu Maria com uma piscadela de olho. Afonso levantou novamente o jornal, tentando ignorar a estranha sensação no peito. Não era exatamente desconforto, nem irritação. Era algo mais complicado, mais difícil de definir. Como se algo estivesse fora do lugar e, no entanto, exatamente onde deveria estar. Senhor Pereira, chamou Maria. Deseja mais café?
Afonso baixou o jornal mais uma vez, pronto para responder com a sua habitual recusa educada, quando notou Sofia a observá-lo com aqueles grandes olhos azuis. Havia algo no seu olhar, uma mistura de curiosidade e expectativa que o fez sentir-se exposto. Sim, por favor, respondeu ele, surpreendendo-se a si mesmo e a Maria. Enquanto a governanta se afastava para ir buscar o bule de café, Sofia inclinou-se sobre a mesa. Trabalhas muito, não é? Perguntou ela, com os olhos fixos nele. Afonso piscou, apanhado de surpresa pela pergunta direta. Sim, eu dirijo uma empresa. O que é que fazes? Eu construo edifícios, grandes projetos em várias cidades. Sofia assentiu, como se aquilo fosse a coisa mais fascinante do mundo. É por isso que nunca brincas com os bebés? A pergunta atingiu Afonso com força. Direta, sem aviso, sem filtro. O tipo de pergunta que só uma criança faria. O meu trabalho ocupa muito tempo, respondeu ele, a voz mais dura do que pretendia. Sofia apenas o encarou por mais alguns segundos antes de voltar a sua atenção para os seus cereais. Mas Afonso sentiu o peso do seu olhar muito depois de ela ter desviado o olhar. Era como se ela pudesse ver através dele, através das desculpas e justificações que ele construíra ao longo dos anos. Maria regressou com o café e, enquanto o servia, inclinou-se ligeiramente. A assistente social ligou novamente, senhor. Ela precisa da sua assinatura em alguns documentos sobre a tutela temporária da Sofia. E o seu advogado enviou os papéis que pediu. Afonso assentiu. Nos últimos dias, estivera enterrado numa burocracia que nunca imaginara enfrentar. O seu advogado parecia simultaneamente surpreendido e preocupado com o súbito desejo de Afonso de assumir a responsabilidade por uma criança que mal conhecia, mas trabalhava diligentemente para que isso acontecesse. Estarei no escritório hoje. Peça para os enviarem para lá. Sofia levantou os olhos da sua tigela. Vai sair outra vez? Havia algo naquela pergunta, não uma acusação, apenas uma constatação de facto, que deixou Afonso desconfortável. Tenho reuniões importantes, explicou ele, percebendo como era estranho justificar a sua agenda a uma menina de 5 anos. Sofia apenas encolheu os ombros. Não faz mal, eu cuido dos bebés enquanto estiveres fora. Afonso dobrou o jornal cuidadosamente, tentando ignorar a sensação de estar a ser substituído. A ideia era absurda. Ele nunca estivera realmente presente na vida dos gêmeos, então, como poderia ser substituído? A nova ama chega hoje, disse ele, num tom neutro. Ela cuidará dos gêmeos. O rosto de Sofia iluminou-se. Posso ajudá-la? Eu já sei como eles gostam de ser embalados. Antes que Afonso pudesse responder, Maria interveio. Claro que podes, querida. A menina Leonor ficará feliz por ter a tua ajuda, tenho a certeza. Afonso levantou-se, subitamente ansioso por sair, por escapar desta atmosfera doméstica que se sentia sufocante. Não era assim que a sua casa deveria ser. Barulhenta, cheia de perguntas e expectativas. Voltarei para o jantar, anunciou ele, mais por hábito do que por qualquer outra coisa. Ninguém costumava esperar por ele para jantar. Mas, ao chegar à porta, a voz de Sofia parou-o. Vou dizer aos bebés que voltas para o jantar. Eles vão ficar felizes. Afonso parou por um momento, absorvendo aquelas palavras. Depois, sem se virar, continuou o seu caminho, levando consigo a imagem de 3 crianças à espera do seu regresso. O escritório sempre fora o seu refúgio, um lugar onde as regras eram claras, onde números e projetos substituíam emoções e expectativas. Afonso sentou-se à sua secretária, a pilha de documentos que Maria mencionara, já à sua espera. O seu assistente, Tiago, entrou com a agenda do dia. Bom dia, senhor. Temos uma reunião com os investidores chineses às 10 horas, almoço com o presidente da Câmara ao meio-dia, e o Conselho de Administração quer a sua opinião sobre o projeto da Zona Leste até ao final do dia. Afonso assentiu distraidamente, os seus olhos nos documentos sobre Sofia. Anexadas estavam fotografias. Sofia num uniforme escolar desbotado.
Sofia com uma mulher que provavelmente era a sua mãe. Sofia sozinha, a olhar para a câmara com aqueles olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Senhor? Tiago parecia confuso com o seu silêncio. Está tudo bem? Afonso piscou, voltando ao presente. Sim, apenas... Fez um gesto vago em direção aos documentos. Assuntos pessoais. Tiago ergueu as sobrancelhas, claramente surpreendido. Em 4 anos a trabalhar para Afonso, esta era provavelmente a primeira vez que ouvia o seu chefe mencionar algo pessoal. Posso adiar alguns compromissos se precisar de tempo. Afonso considerou a oferta. Antes, teria recusado imediatamente. O seu trabalho vinha sempre em primeiro lugar. Mas agora, olhando para os documentos que decidiriam o futuro de Sofia, hesitou. Mantenha a reunião com os investidores, mas remarque o almoço com o presidente da Câmara. E quanto ao conselho, ele olhou para o relógio. Diga-lhes que enviarei os meus comentários por e-mail esta noite. Tiago pareceu momentaneamente atordoado, mas recuperou rapidamente. Claro, senhor. Mais alguma coisa? Afonso olhou novamente para a fotografia de Sofia. Sim, quero estar em casa a tempo do jantar. Certifique-se de que não há nada no caminho. O dia desenrolou-se de forma diferente do habitual. Afonso deu por si a verificar as horas com mais frequência, a sua mente a divagar para o palácio, a perguntar-se o que Sofia estaria a fazer, se a nova ama já teria chegado, se os gêmeos estariam bem. Pensamentos que nunca antes ocuparam as suas horas de trabalho. A reunião com os investidores terminou mais cedo do que o esperado, deixando Afonso com algumas horas livres antes do jantar. Em vez de preencher esse tempo com mais trabalho, como normalmente faria, deu por si a conduzir de volta para casa à meio da tarde, algo que não fazia há anos. O palácio estava estranhamente silencioso quando ele entrou. Afonso verificou o relógio. 16h30. Normalmente, a esta hora, Maria estaria a supervisionar os preparativos para o jantar, e a ama estaria com os gêmeos no quarto deles ou na sala de jogos. Maria? Chamou ele, pousando a sua pasta no hall de entrada. Nenhuma resposta. Afonso subiu as escadas, uma ligeira sensação de preocupação a formar-se. Estava prestes a verificar o quarto dos gêmeos quando ouviu um som vindo do jardim. Risos. Afonso dirigiu-se à porta dos fundos e parou, surpreendido pela cena. No relvado perfeitamente cuidado, Maria e uma jovem, que ele presumiu ser Leonor, estavam sentadas numa manta estendida na relva. Os gêmeos, nos seus carrinhos de bebé, estavam ao lado delas, e Sofia corria à volta, a fazer bolhas de sabão que a nova ama criava no ar. Era uma imagem tão doméstica, tão normal, que por um momento Afonso sentiu-se um intruso na sua própria casa. Sofia foi a primeira a notá-lo. — Senhor Pereira! —exclamou ela, correndo na sua direção. — Voltaste cedo. Havia uma alegria tão genuína na sua voz que Afonso não soube como responder, como explicar que nunca voltava cedo, que estava, na verdade, a quebrar uma regra não dita da sua própria vida. Não tinha mais compromissos, respondeu ele simplesmente. Maria e Leonor levantaram-se rapidamente, a jovem ama com um ar nervoso por ter sido apanhada a desfrutar de um momento descontraído no seu primeiro dia. — Senhor Pereira, esta é a Leonor, apresentou Maria. — Começou hoje. Leonor fez um pequeno aceno de cabeça. — É um prazer conhecê-lo, senhor. Espero que não se importe com a nossa pequena atividade ao ar livre. Os bebés estavam um pouco agitados depois do almoço e a Sofia sugeriu um pouco de ar fresco. Afonso percebeu que tanto Maria como Leonor pareciam esperar uma reprimenda. Percebeu também que, no passado, provavelmente teria feito um comentário crítico sobre amas que brincam em vez de trabalhar. — Parece uma boa ideia, disse ele, surpreendendo todos, incluindo a si mesmo. — O tempo está agradável. Sofia, aparentemente imune à tensão, agarrou-lhe a mão. — Vem ver? O João e o Duarte aprenderam a sorrir. Eles fazem-no quando nós o fazemos primeiro. Afonso deixou-se levar até onde os gêmeos estavam sentados nos seus carrinhos, João e Duarte. Parecia estranho ouvir os nomes que Inês escolhera serem usados de forma tão natural.
Ele raramente os pronunciava. Sofia ajoelhou-se em frente a um dos carrinhos. Olha, Duarte! Olha quem está aqui! Ela deu ao bebê um grande sorriso. Agora faz tu. Para espanto de Afonso, o bebê, Duarte, aparentemente respondeu com um sorriso desajeitado, as suas gengivas desdentadas expostas em pura alegria. Vês? Sofia olhou para Afonso, triunfante. Agora é a tua vez. Sorri para o João. Afonso sentiu-se ridiculamente constrangido, de pé no seu jardim, a ser treinado por uma menina de 5 anos sobre como interagir com o seu próprio filho. Mas havia algo no entusiasmo de Sofia, nos olhos expectantes de todos, que o fez agachar-se. Com um esforço consciente, sorriu para o João. O resultado foi imediato. O João arregalou os olhos e depois abriu um sorriso tão largo como o do irmão. Ele gosta de ti! Exclamou Sofia, saltando de excitação. Eu disse que eles ficariam felizes quando chegasses. Afonso sentiu uma estranha aperto no peito, uma sensação intensa que não era totalmente desconfortável. Estendeu a mão, hesitante, e tocou na bochecha do João, e o bebê agarrou-lhe imediatamente o dedo com uma força surpreendente. Uau, ele é forte, comentou Afonso, genuinamente impressionado. Sofia assentiu seriamente. Sim, eles são muito fortes. O Duarte quase me partiu o dedo ontem. Afonso deu por si a rir, um som estranho, quase esquecido, que saiu enferrujado por desuso. Talvez devêssemos inscrevê-los na equipa de luta livre da empresa quando forem mais velhos. Sofia inclinou a cabeça. O que é luta livre? E assim, quase sem se dar conta, Afonso deu por si sentado na manta no jardim, a explicar os fundamentos de vários desportos a Sofia, enquanto Maria e Leonor trocavam olhares surpreendidos à distância. Os gêmeos, aparentemente cativados pelo som da sua voz, observavam atentamente, ocasionalmente, emitindo pequenos ruídos de aprovação. Foi apenas quando o sol começou a pôr-se que Maria anunciou que o jantar estaria pronto numa hora. Hora do banho, menina Sofia, disse Leonor, pegando no Duarte do seu carrinho. E para estes rapazes também. Sofia levantou-se de um salto, ansiosa por ajudar. Afonso observou enquanto ela e Leonor voltavam para dentro, a conversar alegremente sobre qual o shampoo que os bebés preferiam. Ela tem um jeito especial com eles, comentou Maria, ficando para trás com Afonso. Nunca vi os meninos tão calmos e alegres. Afonso levantou-se, sacudindo a relva das calças. Ela parece saber o que está a fazer, respondeu ele, tentando parecer casual. Maria hesitou, escolhendo as suas palavras com cuidado. A Sofia tem perguntado se pode jantar consigo esta noite. Normalmente ela faz as refeições com os bebés na sala de jogos, mas... Ela pode jantar comigo, respondeu Afonso rapidamente, percebendo só depois de falar que seria a primeira vez em anos que jantava com alguém na sala de jantar principal. Maria sorriu, um daqueles raros sorrisos que lhe chegavam aos olhos. Vou tratar disso, senhor. O jantar foi uma experiência surreal. A enorme mesa de mogno, projetada para acomodar 20 pessoas, fora posta de forma íntima numa das extremidades. Sofia, recém-banhada e a usar uma das novas roupas que Maria lhe comprara, parecia minúscula na cadeira oversized, os pés a balançar acima do chão. — Isto são brócolos? Perguntou ela, apontando para o vegetal no seu prato. — Sim, respondeu Afonso, percebendo que não sabia se as crianças de 5 anos gostavam de brócolos. — Não gostas? Sofia encolheu os ombros. — Nunca provei. Parece uma árvore pequenina. Havia algo de tão honesto, tão despretensioso naquela observação que Afonso se viu a sorrir novamente. É uma descrição bastante boa. Experimenta. Podes gostar. Para sua surpresa, Sofia meteu um pedaço na boca sem hesitar, mastigou pensativamente e depois assentiu. É bom. Meio esquisito, mas bom. O jantar continuou desta maneira, pontuado pelas observações de Sofia sobre a comida, perguntas sobre por que o teto era tão alto e comentários sobre como os bebés tomaram banho sem chorar naquele dia. Acho que estavam cansados de brincar no jardim,
explicou ela, cortando cuidadosamente a sua carne com a precisão de alguém a quem claramente tinham ensinado boas maneiras à mesa. Podemos levá-los lá fora outra vez amanhã? Talvez, respondeu Afonso, surpreendendo-se mais uma vez com a sua própria flexibilidade. Se o tempo estiver bom. Sofia sorriu, satisfeita, e depois ficou subitamente séria. Senhor Pereira, posso perguntar-te uma coisa? Afonso sentiu uma pontada de apreensão. As perguntas diretas de Sofia tendiam a desestabilizá-lo. Claro. Por que é que pareces triste quando olhas para os bebés? A pergunta apanhou Afonso tão de surpresa que ele quase deixou cair o seu copo de água. Como podia uma criança de 5 anos ser tão perspicaz? Eu não... Ele parou, reconsiderou. Mentir a Sofia parecia-lhe errado de alguma forma. É complicado, Sofia. É por causa da mãe deles? Afonso sentiu a habitual facada de dor ao pensar em Inês, mas desta vez algo estava diferente. Não era tão agudo, não era tão paralisante. Sim, em parte. Sofia assentiu, como se isso fizesse todo o sentido. A minha mãe também morreu. Dói aqui, disse ela, apontando para o peito. Mas olhar para os bebés não te devia deixar triste. Eles são parte dela também, não é? Como um presente que ela deixou. Afonso engoliu em seco, tentando controlar a emoção que aquelas simples palavras despertaram nele. Um presente. Ele nunca pensara nos gêmeos dessa forma, apenas como lembranças dolorosas do que perdera, não como presentes que Inês deixara para trás. És muito sábia para a tua idade, Sofia, conseguiu ele finalmente dizer. Ela deu um pequeno sorriso. A minha mãe também dizia isso. O resto do jantar passou num silêncio confortável, quebrado ocasionalmente pelas observações casuais de Sofia. Quando terminaram, ela bocejou, claramente cansada depois de um dia agitado. Acho que está na hora de ires para a cama, disse Afonso, levantando-se da mesa. Para sua surpresa, Sofia estendeu-lhe a mão. Podes levar-me ao meu quarto? Quero ver se os bebés estão a dormir. Afonso hesitou por apenas um momento antes de pegar na pequena mão. Juntos, subiram as escadas para os quartos. O quarto de Sofia ficava ao lado do dos gêmeos, uma disposição que Maria sugerira e que ele aprovara sem pensar muito. Pararam primeiro à porta dos gêmeos. Leonor estava sentada numa cadeira no canto, a ler um livro, enquanto os 2 bebés dormiam pacificamente nos seus berços. Parecem anjos quando estão a dormir, sussurrou Sofia. Afonso observou os seus pequenos rostos relaxados, as suas mãozinhas cerradas em punhos. Anjos. Sim, eles realmente pareciam anjos. Sofia bocejou novamente e Afonso guiou-a para o seu próprio quarto, que Maria decorara apressadamente com algumas almofadas coloridas e um candeeiro em forma de estrela. Obrigada pelo jantar, disse Sofia, subindo para a cama. Foram os melhores brócolos que já comi. Afonso sorriu, ciente de que provavelmente eram os únicos brócolos que ela já comera. De nada. Dorme bem, Sofia. Ele estava prestes a sair quando Sofia o chamou. Senhor Pereira? Afonso parou, virando-se para ela. Sim? Amanhã? Podias tentar segurar um dos bebés? Acho que eles iam gostar. A sugestão disparou um alarme em Afonso. Segurar os bebés significava um nível de envolvimento, de conexão, que ele vinha a evitar conscientemente. Eu não tenho a certeza se tenho jeito para isso, confessou ele. Sofia sorriu, já meio a dormir. Não tens de ter jeito, só tens de tentar. Eles não se importam se fazes bem ou mal. Eles só te querem lá. Com estas palavras, ela virou-se, puxando o cobertor até ao queixo, deixando Afonso de pé na porta, a absorver a sabedoria casual de uma criança de 5 anos. Na manhã seguinte, Afonso desceu para o pequeno almoço mais cedo do que o habitual. Em vez de se esconder atrás do seu jornal, observou silenciosamente, enquanto Sofia ajudava Leonor a alimentar os gêmeos, oferecendo conselhos bem-humorados sobre como segurar a colher e o melhor ângulo para as cadeiras altas. Quando Sofia o notou, o seu rosto iluminou-se. — Bom dia, senhor Pereira!
Queres ajudar a dar de comer ao Duarte? Eu estou a dar ao João. Antes que pudesse recusar, Afonso encontrou-se sentado ao lado de um dos gêmeos, uma tigela de comida de bebê na mão. Olhou para o bebê, que o encarava expectante, depois para a colher na sua mão, sentindo-se completamente perdido. Assim, demonstrou Sofia, pegando numa pequena colherada e fazendo ruídos de avião enquanto a guiava para a boca do João. O bebê abriu obedientemente a boca. Vês? É fácil. Cuidadosamente, Afonso copiou os seus movimentos, surpreendido quando o Duarte abriu a boca ansiosamente, aceitando a comida. É isso! Exclamou Sofia batendo palmas. És um bom pai! As palavras atingiram Afonso como um raio. Um bom pai. Isso era algo que ele nunca aspirara a ser, algo que evitara ativamente. Depois do pequeno almoço, quando Maria observou que estava um bom dia para um passeio, Afonso surpreendeu todos ao dizer: Eu vou convosco. O choque no rosto de Maria era quase cômico. Leonor pareceu momentaneamente perdida, sem saber como lidar com o chefe recluso, a decidir, de repente, juntar-se a um passeio em família. Sofia, claro, simplesmente sorriu e pegou na sua mão. Ótimo! Podes empurrar o carrinho do Duarte e eu ajudo com o do João. Enquanto caminhavam pelo jardim, Afonso sentiu-se estranhamente em paz. O desconforto que o seguira desde a chegada de Sofia estava a diminuir, substituído por algo que ele não conseguia nomear. Por impulso, ele baixou-se e levantou o Duarte do carrinho, segurando-o desajeitadamente nos braços. O bebê piscou os olhos, surpreendido, e depois sorriu, reconhecendo o homem que brincara com ele no dia anterior. Sofia, a empurrar o carrinho do João ao seu lado, olhou para a cena e sorriu. Vês? Eu disse que eles gostavam de ti. E Afonso, a segurar o seu filho pela primeira vez em 2 anos, sentiu algo dentro de si derreter sob o calor daquelas simples palavras. Afonso acordou com o som de uma porta a fechar-se. Por um momento, ainda no nevoeiro do sono, pensou ter ouvido Inês a regressar ao quarto depois de verificar um barulho noturno. O pensamento trouxe um breve momento de conforto antes da realidade se impor. Inês nunca mais voltaria. Sentou-se na cama, passando as mãos pelo rosto. Aqueles momentos, segundos de esquecimento seguidos pela dor renovada da lembrança, estavam a tornar-se menos frequentes, mas ainda aconteciam, como pequenas facadas, quando menos esperava. Olhou para o relógio. 3:12 da manhã. O som que o acordara voltou, não uma porta, mas um trovão. Uma forte tempestade chegara, e pela intensidade dos clarões que iluminavam o seu quarto, através das cortinas, era uma tempestade forte. Afonso levantou-se e caminhou até a janela. Afastou a cortina e observou a chuva a fustigar o jardim. Os relâmpagos transformavam a noite em dia por breves segundos, revelando árvores a curvarem-se sob o vento. Era o tipo de tempestade que Inês adorava. Ela costumava puxá-lo para a varanda para assistir ao espetáculo da natureza, rindo-se quando ele se queixava de ficarem encharcados. A chuva não nos vai matar, Afonso, dizia ela, mas perder isso sim seria uma pequena espécie de morte. Afonso encostou a testa ao vidro frio. Depois de todo este tempo, por que é que ainda doía tanto? Por que é que cada memória ainda tinha o poder de esvaziar o seu peito, como se o ar estivesse a ser sugado dos seus pulmões? Outro trovão, mais próximo desta vez, abalou a casa. Depois, outro som. Choro. Não, vários choros, vindos do andar de cima. Os gêmeos. Afonso hesitou. Leonor, a ama, dormia no quarto adjacente ao dos gêmeos. Certamente, ela ouviria e cuidaria deles. Não havia necessidade de ele interferir. Mas, quando o choro continuou, tornando-se mais agudo após outro trovão retumbante, Afonso deu por si a dirigir-se à porta. Disse a si mesmo que ia apenas verificar, para se certificar de que Leonor estava acordada. Nada mais. O corredor estava escuro, iluminado apenas por clarões ocasionais de relâmpagos através das janelas. Afonso subiu as escadas, o tapete grosso a abafar os seus passos. À medida que se aproximava do quarto dos gêmeos, o choro ficava mais alto. Mas havia outro som,
uma pequena voz a tentar confortá-los. Sofia. Afonso abriu a porta do quarto lentamente. A visão à sua frente deixou-o pregado ao chão. Sofia, com o seu pijama de ursinhos, estava de pé entre os dois berços, uma mão estendida para cada bebê, a tentar acalmá-los apesar do tremor visível no seu próprio corpo cada vez que um trovão ribombava. Shh, está tudo bem, dizia ela, a sua pequena voz a competir com o rugido da tempestade. É só barulho, não vos vai magoar, eu prometo. Mas quando outro relâmpago iluminou o quarto, seguido quase imediatamente por um trovão ensurdecedor, Sofia soltou um pequeno guincho, encolhendo-se. Os bebés, sentindo o medo dela, choraram ainda mais alto. Sofia! Chamou Afonso suavemente. A menina virou-se, assustada. Os seus olhos estavam arregalados, o seu rosto pálido à luz fraca de um candeeiro em forma de lua. Senhor Pereira! Exclamou ela, tentando parecer corajosa, apesar dos seus lábios a tremer. Eu vim ver os bebés porque eles estavam a chorar. A menina Leonor tomou um comprimido para a dor de cabeça antes de dormir, e acho que ela não os consegue ouvir. Afonso entrou no quarto, notando como Sofia tentava parecer destemida, embora estivesse claramente aterrorizada. Tens medo de tempestades? Perguntou ele, aproximando-se. Sofia mordeu o lábio, hesitante, como se admitir medo fosse uma fraqueza imperdoável. Um bocadinho, confessou finalmente. Mas estou a tentar ser corajosa para os bebés não ficarem com medo também. A simplicidade daquela confissão atingiu Afonso profundamente. Esta pequena menina, assustada e vulnerável, estava a colocar o conforto dos gêmeos acima do seu próprio medo, enquanto ele, um adulto, ficara no seu quarto, à espera que outra pessoa resolvesse a situação. Um trovão particularmente alto fez a casa tremer, fazendo Sofia saltar e os gêmeos gritarem em uníssono. Sem pensar, Afonso avançou e pegou no Duarte, surpreendendo-se com a naturalidade do gesto. Está tudo bem, murmurou ele, embalando suavemente o bebê. É só barulho, como a Sofia disse. Sofia olhou para ele com admiração, como se ele fosse algum tipo de herói, e depois estendeu a mão para o João, que continuava a chorar no seu berço. Posso pegá-lo? Perguntou ela, olhando para Afonso como se procurasse permissão. Afonso hesitou. Sofia era tão pequena e o João, embora ainda bebê, não era propriamente leve. Deixa-me ajudar, disse ele, inclinando-se para que Sofia pudesse tocar no rosto do João. Fala com ele enquanto eu o seguro. Sofia acariciou a bochecha do bebê, sussurrando palavras de conforto. O João, reconhecendo a sua pequena amiga, começou a acalmar-se. O Duarte, no outro braço de Afonso, já parara de chorar e agora olhava para o pai com curiosidade, como se memorizasse cada detalhe do seu rosto. Outro clarão de relâmpago iluminou o quarto, seguido por um trovão. Sofia estremeceu, mas continuou a falar com o João, determinada na sua missão. Acho que precisamos de um lugar mais acolhedor, disse Afonso, surpreendendo-se com as suas próprias palavras. Que tal sentarmos-nos todos na poltrona grande? Os olhos de Sofia iluminaram-se. Podemos? Todos juntos? Afonso assentiu, movendo-se para a grande cadeira de baloiço no canto do quarto. Sentou-se primeiro, ainda a segurar os dois bebés, e depois ajudou Sofia a subir e a acomodar-se ao seu lado, parcialmente encostada ao seu braço. Aninhados assim, os quatro formavam um ninho estranho e improvável. Afonso sentia o calor dos 3 pequenos corpos contra o seu, uma sensação reconfortante. O Duarte agarrava-se firmemente ao seu dedo, enquanto o João, agora calmo, estava hipnotizado pelos botões do pijama de Sofia. A minha mãe costumava contar histórias durante as tempestades, disse Sofia, a sua pequena voz mais firme agora. Ela dizia que as histórias eram mais fortes do que o barulho lá fora. Afonso sentiu uma pontada de nostalgia. Inês também adorava histórias. Tinha uma para cada ocasião, cada humor, cada medo. Que tipo de histórias é que ela contava? Perguntou ele, genuinamente curioso. Sofia sorriu, um sorriso doce e triste ao mesmo tempo.
Histórias sobre uma menina que conseguia falar com os animais e sobre um menino que encontrou uma porta secreta para outro mundo. E hesitou. Histórias sobre o meu pai, de como ele voltaria um dia e ficaríamos todos juntos novamente. A última frase saiu quase como um sussurro e Afonso sentiu algo apertar-se no seu peito. O pai de Sofia, o homem que a abandonara, deixando-a a vaguear pelas ruas. Que tipo de pessoa faz isso a uma criança? O mesmo tipo de pessoa que quase te tornaste, respondeu uma voz interior. Não quiseste abandonar os teus próprios filhos, emocionalmente? A verdade daquele pensamento atingiu-o com força. Era diferente, claro, ele providenciara financeiramente para os gêmeos, mas emocionalmente ele fora tão ausente quanto o pai de Sofia. Gostarias que eu te contasse uma história? Ofereceu ele, surpreendido com a sua própria sugestão. Sofia assentiu avidamente, aninhando-se mais perto dele. Sim, por favor. Afonso respirou fundo, procurando na sua memória por uma história para partilhar. Mas em vez de inventar algo, o que surgiu foi a verdade. Era uma vez uma jovem chamada Inês, começou ele, a sua voz mais suave do que fora desde a morte da sua esposa. Ela tinha o cabelo da cor de um pôr-do-sol de outono e olhos que mudavam de tom como o oceano. Sofia olhou para ele, imediatamente fascinada. Era a tua esposa? A mãe dos bebés? Afonso assentiu. Sim, e ela adorava dias de tempestade. Enquanto a chuva continuava a cair, Afonso contou a história de como conhecera Inês num café durante uma tempestade de verão, de como ela entrara, encharcada e a rir, a abanar um guarda-chuva partido que de nada lhe servira, de como se sentara perto dele, a única outra pessoa no local, e começara a conversar como se fossem velhos amigos. Ela não tinha medo de nada, disse Afonso, um pequeno sorriso a surgir enquanto se lembrava. Ou pelo menos era o que eu pensava. A tempestade lá fora parecia ter diminuído, ou talvez eles simplesmente não a notassem mais, imersos na história. Os bebés dormitavam nos braços de Afonso, mas Sofia estava bem acordada, a absorver cada palavra. Ela tinha medo de alguma coisa? Perguntou a menina. Afonso pensou por um momento. Ela tinha medo de não viver o suficiente, disse ele finalmente. De não ver e fazer tudo o que queria. E hesitou. Acho que ela tinha medo que eu me fechasse do mundo se algo lhe acontecesse. Sofia encarou-o com aqueles olhos grandes e sábios. E aconteceu? Fechaste-te? A pergunta, tão direta e honesta, apanhou Afonso de surpresa. Como poderia ele explicar a uma criança de 5 anos a profundidade da dor que o consumira? Como poderia descrever o medo paralisante de amar novamente, de se importar, apenas para perder tudo mais uma vez? Sim, admitiu ele finalmente. Durante muito tempo, sim. Sofia assentiu com simpatia, como se fosse perfeitamente normal um adulto confessar as suas fraquezas a uma criança. Eu também, disse ela simplesmente. Depois que a minha mãe se foi, eu não queria falar com ninguém. Tinha medo. Medo de quê? Perguntou Afonso, genuinamente curioso. Sofia encolheu os ombros, um pequeno gesto vulnerável. Medo de gostar de alguém outra vez, de confiar, e depois eles irem-se embora, como a mãe e o pai fizeram. A simplicidade com que Sofia descreveu exatamente o que ele sentia deixou Afonso sem palavras. Como podia esta pequena menina compreender o que ele, um adulto, mal conseguia articular para si mesmo? E agora? Perguntou ele, quase com medo da sua resposta. Ainda tens esse medo? Sofia pareceu considerar a pergunta seriamente, o seu pequeno rosto concentrado. Um bocadinho, admitiu ela, mas acho que vale a pena o risco. Vale a pena? Sofia sorriu, um sorriso simples, confiante, infantil. Sim, porque se nunca mais gostarmos de ninguém, ficaremos sempre sozinhos. E estar sozinho dói mais do que quando as pessoas se vão embora. Afonso sentiu algo quebrar dentro de si, não dolorosamente, mas como uma barragem a rebentar, a libertar águas há muito contidas. Esta criança de 5 anos, que perdera tudo,
tal como ele, estava a dar-lhe uma lição de coragem e amor que nenhum terapeuta ou amigo bem-intencionado conseguira. Olhou para os gêmeos, agora a dormir pacificamente nos seus braços. O Duarte tinha o nariz de Inês, e ele percebeu. O João tinha os seus lábios. Pequenos pedaços dela, vivos e a respirar, a crescer a cada dia. E ele quase perdera tudo isso, escondido atrás do seu medo e da sua dor. És muito sábia, Sofia, disse ele finalmente, a voz embargada pela emoção. Sofia sorriu orgulhosamente. Obrigada. A minha mãe dizia que eu nasci com uma alma velha. Lá fora, a tempestade acalmara para uma chuva suave. O quarto estava silencioso, exceto pela respiração suave dos bebés e pelo tic-tac do relógio de parede. Acho que eles estão a dormir, sussurrou Sofia, apontando para os gêmeos. Afonso assentiu. Vamos colocá-los de volta nos berços. Gentilmente, ele levantou-se, ainda a segurar os dois bebés. Sofia saltou da cadeira e correu para ajeitar os cobertores nos berços, a prepará-los. A facilidade com que trabalharam juntos, como uma pequena equipa improvisada, não passou despercebida a Afonso. Assim que os bebés estavam acomodados, Sofia bocejou, lembrando Afonso de que também era tarde para ela. Hora de voltares para a cama também, disse ele. Sofia assentiu, mas não se moveu. Senhor Pereira, perguntou ela hesitantemente, posso ficar aqui? Só até a chuva parar de vez? Afonso sabia que a resposta adequada seria levá-la de volta ao seu quarto, assegurar-lhe que a tempestade estava quase a terminar, que não havia nada a temer. Mas, olhando para aquele pequeno rosto esperançoso, não conseguiu encontrar forças para negar um pedido tão simples. Está bem, concordou ele. Podes dormir na poltrona. Eu vou buscar um cobertor extra. O sorriso de Sofia iluminou-lhe todo o rosto. Obrigada. Prometo que não faço barulho. Afonso foi ao armário e pegou num cobertor macio. Quando regressou, Sofia já estava enroscada na grande poltrona, as suas pernas curtas esticadas à sua frente. Aqui, disse ele, cobrindo-a cuidadosamente. Confortável? Sofia assentiu, puxando o cobertor até ao queixo. Muito. Boa noite, Sr. Pereira. Boa noite, Sofia. Afonso virou-se para sair, mas a voz de Sofia parou-o novamente. Sr. Pereira? Sim, acho que a tua esposa ficaria feliz por te ver hoje. Foste muito corajoso. Afonso sentiu um nó na garganta. Inês. Sim, ela ficaria feliz. Não porque ele fizera o mínimo, mas porque finalmente dera um pequeno passo para fora da escuridão. Obrigado, Sofia, conseguiu ele dizer. Dorme bem. Deixou a porta ligeiramente entreaberta, uma fina linha de luz do corredor a iluminar o caminho até a poltrona onde Sofia já estava a adormecer. Parou por um momento no corredor, o coração ao mesmo tempo pesado e leve. Durante 2 anos, vivera num limbo, nem verdadeiramente vivo nem morto, apenas a existir num nevoeiro de dor e negação, recusando-se a criar laços com os seus filhos por medo de amar e perder novamente, construindo muros cada vez mais altos à sua volta, acreditando que era autopreservação. Mas agora, ao ver Sofia, tão pequena, tão frágil, mas tão corajosa na sua vontade de abrir o coração, mesmo depois de tudo o que perdera, Afonso sentiu-se envergonhado e, ao mesmo tempo, estranhamente esperançoso. Talvez Sofia estivesse certa. Talvez o risco de amar, de se importar, fosse menor do que a certeza da solidão. Talvez houvesse um caminho de volta para a luz, um passo de cada vez. A memória de Inês estaria sempre com ele. A dor de a perder nunca desapareceria completamente. Mas talvez não tivesse de ser um peso a arrastá-lo para baixo, mas sim uma lembrança que o guiava, um incentivo para viver como ela vivera, abraçando cada momento, cada tempestade, cada oportunidade de alegria. Com um último olhar para a porta ligeiramente aberta, Afonso tomou a sua decisão. Era hora de parar de fugir, hora de escolher a vida, com todos os seus riscos e beleza imprevisível. Era hora de recomeçar. A luz da manhã entrava pelas grandes janelas da biblioteca, enquanto Afonso revia os documentos espalhados pela sua secretária.
relatórios da Segurança Social, formulários de tutela temporária, avaliações psicológicas. Uma pilha de papéis a tentar definir, em termos burocráticos, o que significava cuidar de uma criança. Passara quase um mês desde que Sofia entrara na sua vida como um pequeno tornado, virando de pernas para o ar todas as suas rotinas cuidadosamente mantidas e, de alguma forma, preenchendo espaços vazios que ele não se apercebera que existiam. Uma leve batida na porta interrompeu os seus pensamentos. "Entre", disse ele, ajustando instintivamente a sua gravata. Maria entrou, trazendo uma chávena de café. "Pensei que pudesse precisar disto, senhor." O doutor Almeida ligou novamente. Disse que precisa de falar consigo sobre os arranjos, como ele disse. Afonso assentiu, pegando na chávena. "Obrigado, Maria. Diga-lhe que lhe ligo mais tarde." A governanta demorou-se à porta, os seus olhos a vaguearem para os papéis. "Há algum problema com a papelada da Sofia, senhor?" Afonso suspirou, passando a mão pelo cabelo, um gesto incaracterístico de frustração. "Burocracia." Aparentemente, quando se trata de crianças, nada é simples. A Segurança Social está a questionar a minha adequação como tutor, dada a minha... Ele fez uma pausa. História recente. O que ele não disse, mas ambos sabiam, era que história recente significava a sua ausência emocional na vida dos seus próprios gêmeos, o seu luto prolongado e isolamento. Maria entrou completamente na sala, fechando a porta atrás de si, outro sinal de que esta não era apenas uma conversa de rotina entre empregador e empregada. "Se me permite, senhor, nestes últimos dias, esta casa tem parecido mais um lar do que em muito tempo", disse ela, com a franqueza que só décadas de serviço permitiriam. "O senhor está mais presente, os gêmeos estão a prosperar, e quanto a Sofia... Bem, ela trouxe vida de volta a estes corredores." Afonso olhou para Maria, notando o genuíno carinho na sua voz quando falava de Sofia. Era verdade. A menina conquistara todos, desde a cozinheira ao jardineiro. Até Rui, o seu motorista geralmente austero, fora visto a ajudar Sofia a construir um carro de corrida de cartão no fim de semana. "Eu sei, Maria, e é exatamente isso que me preocupa", admitiu Afonso, surpreendendo-se com a confissão. "E se eu não for o que ela precisa? E se isto for apenas temporário, um capricho que não vai durar?" Maria sorriu, o tipo de sorriso que carregava a sabedoria de quem já vira muito na vida. "Com todo o respeito, senhor, o facto de se estar a perguntar isso mostra que se importa genuinamente. Quando os gêmeos nasceram, não se questionou desta forma. A observação atingiu Afonso com mais força do que ele esperava. Era verdade. Quando os gêmeos nasceram, ele não se preocupara se seria um bom pai, porque já decidira que não seria pai de todo. Terceirizara esse papel desde o início. "A Sofia merece mais do que apenas boas intenções", disse ele finalmente. "Sim, merece", concordou Maria, e parece que está a receber exatamente isso. Depois que Maria saiu, Afonso ficou no seu escritório, os pensamentos a remoinhar. O que estava ele realmente a fazer? Sofia era uma criança abandonada que precisava de um lar estável, uma família real. Poderia ele realmente proporcionar isso? Ele, que falhara tão miseravelmente em ser pai dos seus próprios filhos biológicos? E havia outro lado. A rapidez com que a sua vida mudara desde a chegada de Sofia. De repente, estava envolvido na vida diária da casa, a jantar à mesa, em vez de no seu escritório, interessado no progresso dos gêmeos. Havia algo de aterrador na rapidez com que Sofia derrubara as barreiras que ele construíra durante anos. O som de risos do corredor interrompeu os seus pensamentos. Sofia e Leonor provavelmente a levar os gêmeos para o seu passeio matinal no jardim. Afonso levantou-se e foi à janela, observando enquanto se instalavam debaixo de uma grande árvore. Leonor estendeu uma manta na relva. Sofia ajudou com os brinquedos e os gêmeos, agora capazes de se sentar com mais firmeza, olhavam em volta com olhos arregalados. A cena era tão normal como uma família deveria ser. Afonso sentiu uma pontada aguda de algo que identificou como medo.
medo de que isto lhe pudesse ser tirado. Ou pior, que ele próprio o sabotasse, recuando para o seu isolamento ao primeiro sinal de dificuldade. O intercomunicador na sua secretária apitou, puxando-o de volta à realidade. Senhor Pereira, o Dr. Almeida está aqui, anunciou a recepcionista. Sei que ele não tinha marcação, mas insistiu que era importante. Afonso franziu o sobrolho. Ricardo Almeida, o seu advogado há mais de uma década, não era de visitas surpresa. Mande-o entrar, respondeu ele, ajeitando os papéis na sua secretária. Minutos depois, Ricardo entrou no escritório, impecável no seu fato cinzento, o tipo de homem nascido para salas de reuniões e tribunais. Após as saudações habituais, foi direto ao assunto. Afonso, precisamos de falar sobre esta situação com a menina, disse ele, sentando-se na cadeira em frente à secretária. Tenho recebido chamadas da Segurança Social. Eles têm perguntas. Que tipo de perguntas? Perguntou Afonso, embora já tivesse uma ideia. Ricardo ajustou os óculos, um hábito nervoso que revelava o seu desconforto. Sobre a sua adequação como tutor, para começar. A sua história recente, a sua falta de envolvimento na educação dos seus próprios filhos. O facto de mal conhecer esta criança. Ele fez uma pausa. Afonso, sejamos realistas. És um homem ocupado, a dirigir uma grande empresa. Não tens o perfil típico de um pai adotivo. Embora as palavras fossem ditas com aparente preocupação, atingiram Afonso como um golpe, não por serem injustas, mas por ecoarem as mesmas dúvidas que ele próprio tinha. A Sofia está bem aqui, disse ele, mantendo a voz firme. Tem uma equipa excelente. Ela está a adaptar-se bem. Os gêmeos adoram-na. E por quanto tempo isso vai durar? Interrompeu Ricardo, baixando a voz para um tom mais íntimo. De amigo para amigo, Afonso, todos nós sabemos o que aconteceu quando perdeste a Inês. Tu simplesmente desligaste, retiraste-te durante 2 anos. E agora, do nada, decides ser pai, não só dos teus gêmeos, mas de uma menina da rua que mal conheces. Afonso sentiu o rosto esquentar. A Sofia não é uma menina da rua. É uma criança que perdeu os pais e precisava de ajuda. Ajuda que eu posso fornecer. Ricardo ergueu as mãos num gesto conciliador. Claro, claro. E é nobre da tua parte querer ajudar. Mas existem instituições adequadas para isso. Famílias que se prepararam para adotar. Famílias com mães. A menção não dita de Inês pairou no ar como um fantasma. O que estás a sugerir exatamente, Ricardo? Perguntou Afonso, a sua voz perigosamente calma. O advogado respirou fundo. Estou a sugerir que reconsideres, que talvez o melhor para todos, incluindo a menina, seja deixar o sistema fazer o seu trabalho. Encontrar-lhe uma família adequada, uma família completa, com experiência em criar crianças. Afonso permaneceu em silêncio por um longo momento. Parte dele, a parte que ainda vivia em constante medo, ainda a tentar proteger-se de ligações emocionais, quase concordou. Seria mais fácil, não seria? Voltar à sua vida ordenada e previsível. Sem confusão, sem incerteza, sem o risco constante de falhar com alguém que dependia dele. Pedi-te para preparares os papéis de adoção permanente, disse ele finalmente, surpreendendo-se com a firmeza na sua voz. Não para encontrares uma maneira de eu me livrar dela. Ricardo suspirou, claramente frustrado. Afonso, por favor, pensa com a cabeça, não com o coração. Esta não é uma decisão que se possa tomar no calor do momento. Estamos a falar do futuro de uma criança. Se realmente te importas com ela, tens de considerar o que é melhor a longo prazo. E tu achas que sabes o que é melhor? Retorquiu Afonso, sentindo a sua irritação crescer. Conheces a Sofia há quanto tempo? 5 minutos? 10? E tu conheces-la há quanto tempo? Algumas semanas? Ricardo abanou a cabeça. Olha, não estou a dizer que não te importas. É óbvio que sim. Mas há uma grande diferença entre oferecer ajuda temporária e comprometer-se a criar uma criança para o resto da vida. Uma resposta afiada estava na ponta da língua de Afonso quando um pequeno som chamou a sua atenção. Um suspiro abafado, vindo da porta ligeiramente aberta. Ambos os homens se viraram. A porta estava vazia, mas Afonso tinha a certeza de quem,
ou melhor, o que estivera lá. Sofia! Chamou ele, levantando-se rapidamente. Nenhuma resposta, apenas o som tênue de passos rápidos a afastarem-se. Droga! Murmurou ele, contornando a secretária. Ricardo, terminamos esta conversa mais tarde. Sem esperar por uma resposta, Afonso saiu em busca de Sofia. No corredor, encontrou Maria a vir da outra direção. Viu a Sofia? Perguntou ele, preocupado. Ela estava a brincar com os gêmeos no jardim, mas a Leonor disse que ela entrou para ir buscar um brinquedo e nunca mais voltou. Ela esteve aqui, disse Afonso, a sua preocupação a aumentar. Acho que ela ouviu uma conversa que não devia. Maria, por favor, verifique os quartos de cima. Eu vou procurar no resto da casa. Enquanto vasculhava o palácio, a chamar o nome de Sofia, Afonso sentiu um aperto no peito que não tinha nada a ver com esforço físico. A ideia de Sofia ter ouvido aquela conversa, de ter ouvido Ricardo e, por extensão, ele, a discutir o seu futuro como se ela fosse um móvel a ser movido. Depois de verificar todos os quartos do piso principal sem sucesso, Afonso dirigiu-se mais uma vez ao jardim. Leonor estava sentada com os gêmeos, com um ar ansioso. — Algum sinal dela? Perguntou Afonso. A ama abanou a cabeça. — Não, senhor. Procurei em todo o jardim. Ela hesitou. A Sofia parecia normal esta manhã, feliz até. Não entendo por que é que ela fugiria assim. Afonso olhou para o céu, notando nuvens escuras a formarem-se. Uma tempestade estava a chegar. O pensamento de Sofia lá fora, sozinha, possivelmente assustada, fez o seu coração bater mais rápido. Vou verificar os estábulos, decidiu ele. A Maria está a verificar a casa. Se ela aparecer, avisem-me imediatamente. A chuva começou exatamente quando Afonso chegou aos velhos estábulos, agora usados principalmente para armazenamento. Gotas grandes transformaram-se rapidamente numa cortina de água. Ele apressou-se para dentro, lembrando-se de como Sofia aparecera num dia chuvoso, à procura de abrigo. Os estábulos estavam vazios e silenciosos, exceto pela chuva a bater no telhado. Afonso chamou por Sofia, a sua voz a ecoar no espaço vago. Nada. Estava prestes a sair quando notou algo. Uma pequena mochila, parcialmente escondida, atrás de umas caixas. A mochila de Sofia. Aquela que ela carregava no dia em que chegou, com as suas únicas posses. O sangue de Afonso gelou. Sofia não estava apenas escondida, estava a planear fugir. Ele saiu para a chuva torrencial, o pânico a crescer. Para onde iria ela? Uma criança de 5 anos, sozinha, nesta tempestade. O pensamento era insuportável. Então, ele avistou uma pequena figura junto ao portão lateral, o mesmo que Sofia usara para entrar nas suas vidas. Mesmo através da chuva, ele conseguia ver que ela estava a lutar com o fecho, a tentar abrir um portão demasiado pesado para os seus pequenos braços. — Sofia! Gritou ele, correndo na sua direção. A menina virou-se assustada. Por um momento, pareceu que ia fugir, mas depois ficou ali parada, pequena e encharcada, enquanto Afonso se aproximava. Quando a alcançou, Afonso sentiu o coração partir-se. Sofia estava encharcada, a tremer de frio, o rosto riscado de lágrimas que se misturavam com a chuva. — O que estás a fazer? Perguntou ele, ajoelhando-se ao seu nível. Sofia desviou o olhar, abraçando-se. — Eu ouvi o que disseste, murmurou ela, a voz quase abafada pela chuva. — Que me ias mandar embora. Afonso sentiu como se tivesse levado um soco. — Sofia, não. — Não faz mal, interrompeu ela, tentando parecer corajosa, apesar da sua voz a tremer. Eu compreendo. Tu tens os teus bebés e eu não sou ninguém para ti, por isso devo ir embora. A simplicidade daquelas palavras, a aceitação resignada de alguém tão jovem a ser abandonado mais uma vez, atingiu Afonso como nada antes. Esta criança, que já perdera tudo, estava pronta para ir embora sem resistência, porque acreditava que não era querida. Sofia, olha para mim, disse ele gentilmente, colocando as mãos nos ombros dela. Eu não te vou mandar embora. Aquela conversa que ouviste era apenas a opinião do Ricardo, não a minha. Sofia finalmente olhou para ele, os seus grandes olhos azuis cheios de dúvida.
A sério? A sério. Na verdade, eu estava a dizer-lhe que quero que fiques permanentemente. Sofia franziu o sobrolho, confusa. O que significa permanentemente? Significa para sempre, explicou Afonso, subitamente ciente do peso daquela palavra. Para sempre. Um compromisso que não fazia com ninguém desde Inês. Sofia mordeu o lábio, ainda incerta. Mas aquele homem disse que não eras adequado, que eu preciso de uma família real, com uma mãe. Afonso sentiu uma facada de dor, seguida por uma onda de determinação. Sem pensar duas vezes, puxou Sofia para um abraço, o primeiro que alguma vez lhe dera. Sentiu o pequeno corpo tenso no início e depois a relaxar gradualmente contra ele. Sofia, ouve-me, disse ele, ainda a segurá-la, a protegê-la da chuva o melhor que podia. O Ricardo não sabe do que está a falar. Ele não vê como tu és com os gêmeos, como cuidas deles, como fazes toda a gente na casa sorrir. Ele não entende. Afonso engoliu em seco, surpreendido pela emoção na sua própria voz, que tu já fazes parte da nossa família. Sofia afastou-se ligeiramente, olhando para ele com uma esperança cautelosa. A sério? A sério. Na verdade, eu quero mais do que apenas que fiques. Eu quero que sejas minha filha, oficialmente. Quero adotar-te, Sofia. Se tu quiseres isso. Os olhos da menina arregalaram-se, refletindo choque, esperança e uma pergunta não dita. Queres ser meu pai? A sério? A simplicidade da pergunta cortou Afonso até ao âmago. Pai. Uma palavra que evitara por tanto tempo, um papel que rejeitara, mesmo quando os seus próprios filhos nasceram. Agora, aqui estava ele, debaixo de chuva torrencial, a oferecer-se para ser exatamente isso para uma menina que aparecera à sua porta por acaso. Sim, respondeu ele, surpreendido com a certeza na sua voz. Eu quero ser o teu pai, Sofia. A sério. Por um momento, Sofia apenas o encarou, como se tentasse determinar se podia confiar na sua promessa. Depois, lentamente, um sorriso começou a formar-se, transformando-se na expressão mais radiante que Afonso já vira. Eu quero muito isso, gritou ela, atirando os braços à volta do seu pescoço com tanta força que quase o derrubou. Afonso abraçou-a de volta, sentindo algo finalmente encaixar-se dentro de si. A chuva continuava a cair à sua volta, mas nenhum parecia importar-se. Vamos para casa, disse ele finalmente, levantando Sofia. Antes que apanhemos uma constipação. Sofia assentiu, aninhando-se contra o seu peito, enquanto ele caminhava de volta para o palácio. Quando chegaram à porta, Maria esperava com toalhas, o rosto uma mistura de alívio e preocupação. Graças a Deus! Exclamou ela. Estávamos tão preocupados. O que aconteceu? Afonso trocou um olhar cúmplice com Sofia. Apenas um pequeno mal-entendido, disse ele, pegando numa toalha e envolvendo Sofia nela. Que já resolvemos, não é, Sofia? A menina assentiu, o seu sorriso ainda a brilhar apesar dos dentes a bater. Maria, continuou Afonso, a sua voz firme. Por favor, ligue ao Ricardo e diga-lhe que preciso de o ver amanhã. Temos papéis de adoção para finalizar. Os olhos de Maria arregalaram-se e depois encheram-se de lágrimas que ela conteve. Sim, senhor, com todo o gosto. Enquanto Maria se afastava para fazer a chamada, Sofia olhou para Afonso, uma pequena ruga de preocupação a formar-se entre as suas sobrancelhas. E se aquele homem tinha razão? Perguntou ela baixinho. E se mudares de ideias mais tarde? Afonso ajoelhou-se novamente, olhando diretamente nos seus olhos. Sofia, eu prometo-te que não vou mudar de ideias. Nunca. Ele sorriu. Sabes por quê? Ela abanou a cabeça curiosa. Porque percebi algo. Algo muito importante hoje. Afonso pegou nas suas pequenas mãos. Percebi que és insubstituível. Que se te deixasse ir, estaria a perder algo que nunca poderia recuperar. Sofia franziu o nariz, a tentar entender. O que é insubstituível? Insubstituível, corrigiu ele gentilmente. Significa que não há ninguém como tu no mundo inteiro. Ninguém que possa ocupar o teu lugar.
O rosto de Sofia iluminou-se de compreensão. Tal como tu és insubstituível, declarou ela com convicção. Para mim. Mesmo que não sejas o meu pai a sério, de sangue. Afonso sentiu um nó na garganta. A família não é só sobre sangue, Sofia. É sobre escolha. E eu escolho-te, de agora em diante, e para sempre. Ele estendeu a mão. Acordo feito? Sofia colocou a sua pequena mão na dele, o seu aperto surpreendentemente forte para alguém tão pequeno. Acordo feito. Naquele momento, ao olhar para esta criança corajosa que se insinuara no seu coração através de todas as barreiras que ele construíra, Afonso soube que nunca mais seria o mesmo. A luta interior, o seu medo de amar novamente, de se comprometer, de arriscar a dor da perda, não desaparecera completamente. Talvez nunca desaparecesse. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, o medo não estava no controle. A decisão fora tomada, não por impulso ou pena, mas por algo muito mais profundo. A certeza absoluta de que Sofia, esta pequena menina que viera à sua casa à procura de abrigo, se tornara essencial para a sua vida, tão essencial como o ar que respirava. E, tão certamente como a chuva que caía lá fora, Afonso Pereira sabia que finalmente encontrara o seu caminho de volta à casa. O processo de adoção avançou, mas não tão rapidamente como Afonso gostaria. Havia entrevistas, visitas domiciliárias, avaliações psicológicas, toda uma burocracia que, embora necessária, testava a sua paciência. Ele queria que Sofia se sentisse segura, que soubesse, sem qualquer dúvida, que esta era a sua casa permanente. Mas Afonso notava, em pequenos momentos, que Sofia ainda vivia com um pé na incerteza. Detalhes súbitos, como ela guardava migalhas de pão nos bolsos depois das refeições, como dobrava meticulosamente cada peça de roupa nova, como se pudesse ter de partir a qualquer momento, como por vezes acordava durante a noite para verificar os gêmeos, como se temesse que todos pudessem desaparecer enquanto ela dormia. Numa manhã de sábado, enquanto tomavam o pequeno almoço no jardim, um novo ritual familiar que Afonso, surpreendentemente, adorava, ele notou Sofia a empurrar a comida no prato, perdida em pensamentos. — Está tudo bem, Sofia? Perguntou ele gentilmente. — Não tens fome? Ela olhou para cima, assustada. — Tenho! Respondeu rapidamente, enfiando uma grande dentada de panqueca na boca, como se para provar o seu ponto. Afonso sorriu, mas conseguia ver algo nos seus olhos, uma sombra, uma pergunta não feita. — Sabes que me podes contar qualquer coisa, certo? Ofereceu ele. Sofia mastigou lentamente, como se estivesse a ganhar tempo para decidir se falava. Finalmente, depois de engolir, respirou fundo. — Quando é que vou ter de ir embora? A pergunta atingiu Afonso como um soco no estômago. Depois de semanas de progresso, de momentos em família, de risos partilhados, ela ainda esperava ser mandada embora. — Sofia, tu não vais embora, disse ele firmemente. Estamos a meio do processo de adoção, lembras-te? Vais ficar aqui para sempre. Ela olhou para ele com aqueles olhos grandes que continham uma tristeza demasiado profunda para a sua idade. Mas e se não der certo? A assistente social fez muitas perguntas da última vez. Ela não pareceu gostar muito de ti. Afonso tentou não mostrar a sua própria preocupação. A senhora Inácio, a assistente social designada para o caso, era de facto rigorosa, fazendo perguntas perscrutadoras sobre o seu passado, sobre como tratar os gêmeos, sobre a sua capacidade de criar crianças como um empresário solteiro e ocupado. A senhora: Inácio está apenas a fazer o seu trabalho, explicou ele, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Ela tem de ter a certeza de que serei um bom pai para ti. Sofia mordeu o lábio, hesitando. E se o meu outro pai voltar? O meu pai a sério? Outro golpe. O seu pai a sério, como se Afonso, apesar de todos os seus esforços, fosse ainda apenas um substituto temporário. Sofia, já falamos sobre isto. O teu pai biológico, ele fez uma pausa, escolhendo as suas palavras com cuidado. Ele não te procurou este tempo todo. E mesmo que o fizesse agora, legalmente. Mas
E se ele estiver apenas perdido? Interrompeu Sofia, uma súbita esperança a iluminar o seu rosto. Ou talvez esteja doente num hospital qualquer e não me consiga encontrar? A mãe dizia sempre que ele voltaria um dia. Afonso sentiu o coração apertar. Não era a primeira vez que Sofia mencionava esta possibilidade, que o seu pai não a abandonara de propósito, mas simplesmente não podia regressar. Era uma fantasia a que ela se agarrava, alimentada pelas histórias da sua mãe, provavelmente destinadas a protegê-la da dolorosa verdade. Sofia, começou ele, incerto de como continuar. Como se diz a uma criança que as suas esperanças são provavelmente em vão? Que o homem que a deveria ter amado e protegido escolhera desaparecer? Felizmente, ou talvez não, foram interrompidos pelos gêmeos, que começaram a resmungar nas suas cadeiras altas, a exigir atenção. O momento passou, mas Afonso não conseguiu esquecer a pergunta de Sofia, nem a frágil esperança nos seus olhos. Naquela tarde, depois de deixar Sofia a ajudar Leonor com os gêmeos, Afonso trancou-se no seu escritório e fez uma chamada que vinha a evitar há semanas. Ricardo, Afonso Pereira. Preciso que faças algo por mim. Uma semana depois, Afonso estava novamente no seu escritório, mas desta vez não estava sozinho. Ricardo Almeida sentou-se à sua frente, uma pasta fina a repousar na secretária entre eles. Tens a certeza de que queres fazer isto, Afonso? Perguntou Ricardo, a sua voz mais suave do que o habitual. Às vezes, certas pedras é melhor não as virar. Afonso olhou para a pasta fechada, sentindo uma mistura de apreensão e determinação. Eu preciso de saber, Ricardo. A Sofia ainda acredita que ele vai voltar. Isso está a afetar a forma como ela vê o futuro, como vê a adoção, como me vê a mim. Ricardo suspirou, deslizando a pasta em direção a Afonso. Está bem, então. Sinceramente, não foi difícil encontrá-lo. Daniel Torres, 38 anos. Trabalha como mecânico a uns 80 quilômetros daqui. Afonso sentiu o peito apertar. Tão perto. O pai de Sofia estivera tão perto este tempo todo. Ele sabe da Sofia? Do que aconteceu à mãe dela? Ricardo assentiu sombriamente. Sim, falei com ele pessoalmente, como pediste. Expliquei que representava o potencial tutor da sua filha e queria esclarecer a situação legal. Ele fez uma pausa, desconfortável. Afonso, ele não mostrou qualquer interesse. Na verdade, ficou bastante zangado com a abordagem. Disse, e estou a citar, essa miúda não é problema meu. Nunca quis ser pai, já tinha dito isso a Laura. Afonso sentiu a raiva crescer dentro de si. Laura devia ser a mãe de Sofia, a mulher que morrera, deixando uma filha pequena sozinha no mundo. Ele sabia que a mãe da Sofia morreu? Que a Sofia estava sozinha? Ricardo desviou o olhar. Sim. Aparentemente um vizinho contactou-o após a morte da Laura. Ele simplesmente não se importou. Afonso levantou-se abruptamente, incapaz de permanecer sentado enquanto processava esta informação. Este homem, Daniel Torres, não só abandonara Sofia, como deliberadamente escolhera ignorar o seu sofrimento, deixando-a à sua sorte nas ruas. Mais alguma coisa? Perguntou Afonso, mal contendo a sua raiva. Ele tem outra família agora. Casou-se há cerca de 2 anos. Tem um filho pequeno. A revelação foi como um soco no estômago. Um filho. Daniel Torres tinha outro filho, um que aparentemente escolhera amar e criar enquanto abandonava Sofia. Ele não quer qualquer contacto, qualquer relação com a Sofia? Ricardo abanou a cabeça. Na verdade, ele foi muito claro sobre isso. Assinou uma renúncia formal aos direitos parentais quando lhe apresentei a opção. Ele apontou para um documento na pasta. Na verdade, torna o teu processo de adoção muito mais fácil. Não há necessidade de procurar a sua aprovação em tribunal. Afonso pegou no documento, a olhar para o rabisco descuidado no fundo. Como podia alguém renunciar a uma criança tão facilmente? Sofia, com o seu riso contagiante, a sua bondade para com os seus gêmeos, a sua bravura perante a adversidade. Como podia alguém não a querer na sua vida? Obrigado, Ricardo, disse ele finalmente, a sua voz rouca.
Sei que tinhas as tuas dúvidas sobre esta adoção, mas... Ricardo ergueu uma mão para o parar. Eu estava enganado, Afonso. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Ver-te agora, tão protetor, tão determinado a fazer o que é certo por esta menina... Bem, digamos apenas que a minha opinião profissional mudou drasticamente. Depois que Ricardo saiu, Afonso ficou no seu escritório durante horas, a reler o relatório, a olhar para a fotografia de Daniel Torres anexada aos documentos. O homem não se parecia em nada com Sofia, exceto, talvez, na forma do queixo. Não havia nada no seu rosto vulgar que sugerisse a criança extraordinária que ele ajudara a criar. A questão agora era o que fazer com esta informação. Sofia merecia saber a verdade sobre o seu pai biológico? Ou seria mais gentil protegê-la de uma realidade tão dolorosa, deixando-a manter a ilusão de um pai que a amava, mas não podia regressar? Afonso não conseguia decidir o que era pior, uma mentira reconfortante ou uma verdade cruel. Nos dias que se seguiram, Afonso observou Sofia ainda mais de perto. Notou como ela ocasionalmente olhava pela janela com um ar distante, como se esperasse que alguém chegasse, como por vezes perguntava a Maria ou a Leonor se tinha havido algum telefonema ou carta para ela. Cada um desses pequenos momentos era como uma faca no seu coração. Sofia vivia num limbo, incapaz de abraçar plenamente o seu presente, porque se agarrava à esperança de um passado que nunca existira realmente. Numa noite, depois de deitar Sofia na cama, Afonso demorou-se na sua porta a observá-la. Ela pendurara desenhos nas paredes, retratos da família que estavam a construir. Afonso, os gêmeos, Leonor, Maria, até o Rui, o motorista. Mas num canto quase escondido havia outro desenho. Uma única figura, um homem com um grande sorriso, com a legenda "O meu pai" em letras infantis. Naquele momento, Afonso tomou a sua decisão. Por mais doloroso que fosse, Sofia merecia saber a verdade. Não de uma só vez, talvez, e não cruelmente. Mas ela precisava de ser libertada da espera interminável, da esperança que a impedia de aceitar o amor que estava mesmo à sua frente. No dia seguinte, um sábado, Afonso cancelou todos os seus compromissos e convidou Sofia para um passeio especial, só os dois. Leonor ficaria com os gêmeos, e eles passariam o dia juntos, a fazer o que quer que Sofia quisesse. A menina iluminou-se com a sugestão. "Podemos ir ao jardim zoológico?" perguntou ela, praticamente a saltar de excitação. "Quero ver os elefantes." Afonso sorriu, sentindo aquela já familiar onda de afeto que Sofia sempre inspirava. "Ao jardim zoológico, então." O dia no jardim zoológico foi perfeito em muitos aspectos. Sofia correu de um recinto para outro, de olhos arregalados com cada animal. Afonso seguiu-a pacientemente, a responder às suas perguntas intermináveis, a comprar algodão doce quando ela pedia, a carregá-la aos ombros quando os seus pezinhos se cansavam. Para qualquer observador, pareciam um pai e uma filha a desfrutar de um dia de passeio. E, de muitas maneiras, era exatamente isso que eram. Depois do almoço, sentaram-se num banco junto ao Lago dos Patos. Sofia lambia um gelado, as pernas a balançar, demasiado curtas para chegar ao chão. "Este é o melhor dia de sempre", declarou ela, o gelado a escorrer-lhe pelo queixo. Afonso sorriu, limpando-lhe o queixo com um guardanapo. "Melhor do que o dia em que fomos ao parque de diversões?" Sofia considerou seriamente. Quase igual. Lá tinha montanhas russas, mas aqui tem elefantes. É difícil escolher." Afonso riu-se, mas depois ficou sério, preparando-se para o que precisava de fazer. "Sofia, há algo de que precisamos de falar." Ela deve ter notado a mudança no seu tom, porque parou de lamber o gelado e olhou para ele com olhos cautelosos. "É mau?" "Não é exatamente mau", respondeu ele, escolhendo cuidadosamente as suas palavras. "Mas é importante. Sobre o teu pai biológico." Os olhos de Sofia arregalaram-se, uma mistura de esperança e medo. "Encontraste-lo? Ele vai voltar?" Afonso respirou fundo. Era agora. Não havia como suavizar totalmente o golpe,
mas podia, pelo menos, garantir que Sofia sabia que era amada, acontecesse o que acontecesse. Sofia, lembras-te de quando me contaste como a tua mãe dizia que o teu pai voltaria um dia? Que talvez estivesse apenas perdido ou doente? Ela assentiu lentamente. Bem, recentemente eu contratei umas pessoas para tentarem encontrá-lo, para descobrir o que aconteceu, e eles encontraram-no. O rosto de Sofia iluminou-se brevemente, mas algo na expressão de Afonso fez com que a sua excitação diminuísse. Ele está bem? Perguntou ela, numa voz pequena. Afonso assentiu. Sim, ele está bem. O nome dele é Daniel. Ele trabalha a arranjar carros. Ele fez uma pausa, incerto de como continuar. Sofia esperou, os seus olhos nunca se desviando do seu rosto. Sofia, há algo que precisas de entender. Às vezes as pessoas... Às vezes elas tomam decisões difíceis. Às vezes não conseguem ser quem deveriam ser, ou fazer o que é certo. Sofia franziu o sobrolho, intrigada. O que queres dizer? Ele não pode vir ver-me? Afonso fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, pegou nas pequenas mãos de Sofia. Sofia, o teu pai sabe onde estás. Sabe de mim, da adoção. E ele? Afonso hesitou, mas forçou-se a continuar. Ele decidiu que não quer fazer parte da tua vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Sofia passou por uma gama de emoções tão rapidamente que Afonso mal conseguia acompanhar. Confusão, choque, dor e, finalmente, uma triste compreensão. Ele não me quer. A pergunta foi tão suave que Afonso quase não a ouviu. Sofia, isto não tem nada a ver contigo, apressou-se ele a dizer. Absolutamente nada. Algumas pessoas simplesmente não sabem como amar, como se importar. Esse é o problema dele, não teu. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Sofia, silenciosamente no início, depois acompanhadas por pequenos soluços que partiram o coração de Afonso. Mas a mãe disse... Ela disse que ele voltaria, que ele me amava. Afonso puxou Sofia para perto enquanto ela chorava. A tua mãe queria proteger-te. Ela queria que te sentisses amada. E tu és, Sofia, tão amada. Sofia chorou por um longo tempo, o seu pequeno corpo a tremer com soluços. Afonso apenas a segurou, deixando-a derramar toda a dor, toda a desilusão, todas as esperanças destruídas que carregara. Quando os seus soluços finalmente diminuíram, Sofia permaneceu aninhada contra ele, agarrada à sua camisa, como se temesse que ele também pudesse desaparecer. Queres falar sobre isso? Perguntou Afonso gentilmente. Ou perguntar alguma coisa. Sofia respirou fundo, tentando estabilizar-se. Ele tem outros filhos? A pergunta foi tão baixa que Afonso quase lhe pediu para repetir. Ele hesitou. Seria demasiado cruel dizer-lhe a verdade que Daniel escolhera outro filho em vez dela? Mas, olhando para o seu pequeno rosto determinado, ele sabia que Sofia merecia a honestidade. Sim, respondeu ele simplesmente. Tem. Sofia absorveu a informação, o seu rosto a refletir uma dor que nenhuma criança deveria sentir. Então, ele simplesmente não me quis a mim, concluiu ela, a sua ênfase a revelar a profundidade da rejeição que sentia. Sofia, olha para mim, insistiu Afonso, esperando até que ela levantasse os olhos. O que o teu pai fez, as suas escolhas, não definem quem tu és. E definitivamente não determinam o quão digna és de ser amada. Entendes? Sofia não parecia totalmente convencida, mas assentiu. Eu sei que isto dói agora, continuou Afonso, e não há problema em estar triste, em estar zangada. Esses sentimentos são normais, mas quero que saibas que nada disto muda o quanto eu te quero na minha vida, o quanto os gêmeos precisam de ti, o quanto a Maria, a Leonor, todos nós te amamos. Sofia olhou para ele, os seus olhos vermelhos, mas agora cheios de curiosidade. Mesmo depois de a adoção terminar, ainda me vais querer? A pergunta apanhou Afonso de surpresa. Sofia, a adoção não termina.
Uma vez que seja oficial, serás minha filha para sempre, aconteça o que acontecer. Mesmo que eu faça algo mal, mesmo que faças algo mal, mesmo que eu parta coisas caras, Afonso riu-se. Mesmo que partas coisas caras. Sofia pareceu processar isto, o seu pequeno rosto sério. E se tiveres outros filhos? Filhos a sério, que se pareçam contigo. O coração de Afonso apertou-se. Filhos a sério. Como explicar a uma criança de 5 anos que o sangue não era o que fazia uma família? Sofia, tu és a minha filha a sério. O João e o Duarte são os meus filhos a sério. E qualquer outra criança que possa juntar-se às nossas vidas um dia também seria meu filho a sério. Não é o sangue que faz uma família, é o amor. Ele fez uma pausa e depois falou suavemente. Sabes, os animais também fazem isso. Muitas espécies adotam bebés que não são biologicamente seus. Amam-nos e protegem-nos como se fossem, porque no final é isso que importa. Amar e proteger uns aos outros. Sofia considerou isto, parecendo encontrar conforto na ideia. Então, queres-me mesmo para sempre? Afonso sorriu, sentindo os seus olhos umedecerem-se. Sofia Pereira, eu quero-te na minha vida para sempre. És a filha que eu nunca soube que precisava, até que apareceste à minha porta. Sofia deu um último soluço trêmulo e, para a surpresa de Afonso, atirou os braços à volta do seu pescoço, abraçando-o com toda a força que o seu pequeno corpo conseguia. Tu queres-me, certo? É isso que importa, disse ela, a sua voz abafada contra o seu ombro. Afonso abraçou-a de volta, sentindo algo dentro de si curar-se, uma ferida que não se apercebera que ainda carregava. Sim, Sofia. É exatamente isso que importa. 3 meses depois, Afonso estava no tribunal, Sofia ao seu lado, a usar um vestido azul novo para a ocasião. Os gêmeos, agora maiores e a balbuciar com energia, estavam nos braços de Leonor e Maria, a usar pequenos fatos que os faziam parecer cavalheiros em miniatura. O juiz espreitou por cima dos seus óculos um sorriso amável no seu rosto envelhecido. Bem, parece que toda a papelada está em ordem, anunciou ele. A renúncia de direitos do pai biológico foi devidamente registrada e todos os relatórios da Segurança Social são altamente positivos. Ele olhou diretamente para Sofia. Menina, compreendes o que está a acontecer hoje? Sofia, que ensaiara este momento durante semanas, endireitou os ombros e respondeu claramente. Sim, meritíssimo. Hoje vou tornar-me oficialmente uma Pereira, para sempre. O juiz sorriu mais abertamente. Exatamente. E estás feliz com isso? Sofia olhou para Afonso, depois para os gêmeos, para Maria e Leonor, e finalmente de volta para o juiz. Mais feliz do que alguma vez estive em toda a minha vida, respondeu ela com uma sinceridade que fez todos na sala sorrir. E o senhor Pereira, perguntou o juiz, virando-se para Afonso. Está preparado para assumir todas as responsabilidades parentais por Sofia, para amar, proteger e guiar nos anos vindouros? Afonso colocou a mão no ombro de Sofia, sentindo uma onda de certeza totalmente nova para ele. Não a certeza de negócios ou estratégias financeiras, mas uma certeza do coração. Estou mais do que preparado, meritíssimo. Na verdade, sinto-me pai desta rapariga incrível há muito tempo. Hoje, estamos apenas a oficializar o que já sabemos nos nossos corações. O juiz assentiu, satisfeito. Então, pelo poder que me foi conferido pelo Estado, tenho o prazer de declarar esta adoção oficialmente finalizada. Ele bateu com o seu martelo levemente. Sofia Torres é agora, legal e permanentemente, Sofia Pereira. Os aplausos encheram a pequena sala de tribunal. Maria chorava abertamente. Leonor tentava manter a compostura enquanto segurava o Duarte, que estava bastante interessado no martelo do juiz. Ricardo, sentado na primeira fila, aplaudia com um sorriso genuíno. Até a senhora Inácio, a rigorosa assistente social, parecia comovida. Sofia, radiante, puxou a manga de Afonso até que ele se ajoelhou. Agora sou mesmo tua filha, sussurrou ela, como se partilhasse um segredo. Afonso sorriu, abraçando-a. Sempre foste, Sofia.
desde o momento em que entraste por aquela porta. A papelada apenas confirma o que já sabíamos. Meses mais tarde, o Palácio Pereira estava irreconhecível para quem o conhecera antes. As pesadas cortinas que antes bloqueavam a luz tinham sido substituídas por tecidos alegres e arejados, escolhidos por Sofia. O riso ecoava pelos corredores. O jardim, antes meticulosamente cuidado, mas raramente usado, mostrava agora sinais de atividade constante. Uma casa na árvore recém-construída, um pequeno baloiço, canteiros de flores que Sofia ajudara a plantar. Afonso, que antes passava a maior parte do seu tempo no escritório, era agora mais frequentemente encontrado no chão da sala de estar, a construir torres de blocos com os gêmeos, ou na cozinha, a aprender a fazer panquecas com Maria e Sofia. A sua empresa não sofrera com esta mudança de prioridades. Se alguma coisa, ele tornara-se um líder melhor, mais empático, mais disposto a delegar e a confiar na sua equipa. As horas intermináveis no escritório, antes uma fuga da solidão, já não eram necessárias. Numa tarde de domingo, enquanto observava Sofia a ensinar os gêmeos, agora com quase 3 anos, a jogar a apanhada no jardim, Afonso deu por si a pensar em Inês. Não com o luto paralisante de antes, mas com uma saudade doce e agridoce. Ias adorá-la, Inês, murmurou ele para si mesmo. A nossa filha, a nossa menina corajosa. Notando-o de pé, sozinho, Sofia correu até ele. Pai, vem brincar conosco. O João já quase te consegue apanhar sozinho. Pai. A palavra ainda lhe apertava o peito cada vez que Sofia a dizia, um lembrete constante da jornada extraordinária que tinham percorrido. Estou a ir, respondeu ele, sorrindo enquanto corria pelo relvado, a fingir que não conseguia escapar às pequenas mãos dos gêmeos. Sofia, a rir, liderava o ataque. Afonso Pereira percebeu uma verdade simples, mas profunda. O amor não era uma fraqueza, como outrora temera. Não era um risco demasiado grande, nem uma vulnerabilidade perigosa. O amor, a mesma coisa que agora enchia a sua casa e o seu coração, era, na verdade, a maior força que existia. Salvara Sofia das ruas, trouxera os gêmeos de volta à vida e, no final, salvara o próprio Afonso da prisão de isolamento que ele construíra. E enquanto Sofia saltava para suas costas em vitória e os gêmeos se agarravam às suas pernas, a gritar de alegria, Afonso Pereira soube, com absoluta certeza, que a sua família, esta família extraordinária, imperfeita e totalmente sua, estava completa.